Fui odiado por muitos. Chamavam-me ladrão, traidor, pecador. Sentado atrás de uma mesa de impostos, eu colecionava moedas, mas estava vazio por dentro. Até que um homem passou diante de mim. Ele não me acusou, não gritou, meu pecado. Apenas disse: cego em mim. Naquele momento deixei tudo para trás. Meu nome é Mateus, e esta é a minha história. Uma história de redenção, coragem menos e martírio. Nome completo Mateus, também chamado de Levi, significado do nome dom de Deus, nacionalidade judeu. Natural da região da Galileia, profissão antes de seguir Jesus, cobrador de impostos publicano. Mateus era um coletor de impostos em Cafarnaum, trabalhando para o Império Romano. Isso o tornava mal visto entre os judeus, pois os publicanos eram considerados traidores e pecadores por colaborarem com os opressores romanos e frequentemente extorquirem o povo naquele tempo. Ser cobrador de impostos significava estar socialmente isolado, excluído das sinagogas e evitado por pessoas religiosas. Mesmo assim, foi exatamente esse homem que Jesus escolheu para segui-lo, revelando que o reino de Deus é para todos, inclusive para os rejeitados. O Evangelho relata que, ao passar por sua coletoria de impostos, Jesus disse apenas 2 palavras a Mateus: segue-me. Imediatamente, Mateus deixou tudo, seus lucros, sua posição, seu passado, e seguiu Jesus. Isso revela sua prontidão e fé. Após aceitar o chamado, Mateus tornou-se um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele testemunhou milagres, ouviu os ensinamentos diretamente do Mestre e esteve presente em momentos cruciais do ministério de Cristo, como a última ceia e a ascensão ao céu. Após a ressurreição e o Pentecostes, Mateus recebeu o Espírito Santo e dedicou-se a pregar o Evangelho. Mateus é tradicionalmente reconhecido como o autor do Evangelho segundo Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Ele escreveu em aramaico ou hebraico, destinado principalmente aos judeus convertidos, com o objetivo de provar que Jesus era o Messias prometido nas profecias do Antigo Testamento. Seu evangelho é o mais extenso dos sinóticos e traz ensinamentos como o Sermão da Montanha e o Pai Nosso. Depois da ascensão de Jesus, Mateus teria pregado em diversas regiões: Judeia, Síria, Etiópia, Pérsia, partes da Macedônia e Ásia Menor. Segundo algumas tradições, em muitos desses lugares, ele enfrentou perseguições, mas também converteu multidões, fundou igrejas e batizou novos cristãos. Mateus foi martirizado por causa da sua fé em Jesus Cristo. Segundo a tradição cristã, ele foi morto com uma espada ou adaga. Após enfrentar um governante local por seus atos pecaminosos e idolatria, outras versões sugerem que ele pode ter sido apedrejado ou queimado vivo. Mas o relato mais aceito é que foi transpassado com uma lâmina enquanto celebrava uma missa ou batizava novos convertidos. Não há uma data exata e oficial, mas os estudiosos e tradições antigas situam sua morte por volta do ano 60 depois de Cristo, a 70 depois de Cristo, poucas décadas após a ascensão de Jesus. Mateus teria morrido como mártir na Etiópia, especificamente em uma cidade chamada Nadidavar. Segundo a tradição da igreja, ele estava evangelizando o povo da região e desafiou as autoridades locais que se opunham ao cristianismo. As relíquias ossos de Mateus teriam sido transferidas séculos depois para a cidade de Salerno, na Itália, onde estão até hoje, na Catedral de São Mateu, um dos principais templos católicos dedicados a um apóstolo. Símbolo: um anjo ou homem alado. Por começar seu evangelho com a genealogia humana de Jesus, muitas vezes é representado com uma pena em um livro, simbolizando seu papel de evangelista. Também pode aparecer com uma bolsa de dinheiro, lembrando seu passado como coletor de impostos. Igreja Católica Romana, 21 de setembro. Igrejas Ortodoxas, 16 de novembro. Anglicanismo, também 21 de setembro. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus falando em resposta às críticas por chamar Mateus, Mateus 9:13,